Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar-vos a todos na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Presidente do LNEC, que é o nosso anfitrião, e da Engenheira Natércia Cabral, Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas. A primeira Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas teve aqui uma tarefa árdua que desempenhou muito bem, e queria agradecer na pessoa da Engenheira Natércia a todos os que participaram no quadro do CSOP e que deram um contributo muito importante para o trabalho que nós temos de fazer. Muitas das apreciações, recomendações, sugestões que foram feitas foram já incorporadas, outras terão de ser incorporadas ao longo das próximas fases do nosso trabalho, mas provou-se a grande importância que tem que resulta de uma iniciativa do Governo e do maior partido da oposição. Um dos nossos objetivos, ainda durante a primeira campanha para a primeira eleição, era exatamente assegurar-se que os grandes investimentos públicos que o país iria assumir poderiam ter continuidade. Um dos graves problemas em que nós caímos sistematicamente em Portugal é um stop and go cada vez que muda o Governo, às vezes quando muda o próprio Ministro, pararem-se projetos, avançarem-se com novos, e acontece frequentemente nós olharmos para as capas de jornais, passado muitos anos, e percebermos que entretanto as coisas não foram feitas porque no período que intermediou já se mudou várias vezes. E é por ser tão necessário esse consenso que o Sr. Primeiro-Ministro teve desde o início deste percurso nacional como intenção conseguirmos promover um grande consenso que desse estabilidade aos grandes projetos de obra pública, como é evidente, exigem um compromisso que é superior a uma legislatura. E essa é a origem do Plano Nacional de Investimentos, que teve todo um percurso de debate público, primeiro, foi iniciado, aliás, pelo meu antecessor. Esse processo de debate público foi amplamente participado, o Governo faz uma primeira proposta, essa proposta é aprovada dentro do Governo, vai à Assembleia da República. No quadro parlamentar, todos os deputados e partidos puderam também dar os seus contributos, recebemos esse trabalho passa para as mãos do Conselho Superior de Obras Públicas, que faz uma muito intensa avaliação, e dessa avaliação resultaram um conjunto de contributos. Alguns tiveram como resultado algumas alterações em termos de projetos, e há um conjunto de outros contributos, foram aqui, aliás, elencados pela Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que vão agora sendo incorporados, como eu já dizia há pouco, no trabalho que estamos já a fazer. Mas o facto deste processo ter sido nestes moldes dá-nos mais garantias de que os problemas do passado, chamado stop and go em termos de investimentos públicos, deixa de existir. Isto é, temos hoje condições para que os diferentes partidos políticos e diferentes governos e diferentes ministros possam agora comprometer-se com um programa que é mais consensual do que o que era costume. Obrigado. O objetivo foi concentrar em algumas áreas. As áreas são estas, não é por acaso, já explicarei porquê: transportes e mobilidade, ambiente, energia, regadio. Estas são áreas, o slide fala por si, o território Portugal continental, o período até ao final da próxima década, e estas são as áreas que permitem dar resposta àquele que é um dos maiores desafios não só do planeta, mas especificamente do planeta todo, obviamente, mas especificamente de Portugal e do governo português, o combate às alterações climáticas, a transição energética. Estas são as áreas mais críticas para nós conseguirmos fazer essa transição: transportes e mobilidade, o ambiente e a energia, que serão áreas onde o Sr. Ministro do Ambiente fará de seguida uma intervenção, e o regadio, que depois será apresentado, os objetivos e o projeto, com a Sra. Ministra da Agricultura. E os objetivos fundamentais, eu falava da sustentabilidade da ação climática, mas obviamente a promoção da coesão no nosso território. Nós somos um país pequeno, mas que ao longo de décadas sucessivas foi deixando para trás uma parte considerável do nosso território. Portanto, não só somos pequenos, como não temos aproveitado a extensão do nosso território. E não só do ponto de vista da competitividade, nós precisamos do território como um todo, mas obviamente, desde logo, por razões de coesão territorial,
tinha que ser um dos objetivos deste plano. E depois o da competitividade e de inovação, por razões evidentes que vamos vendo ao longo das apresentações dos diferentes ministros. Transportes e mobilidade é a área onde o Ministério das Infraestruturas e da Habitação tem mais responsabilidade direta. O Sr. Ministro do Ambiente apresentará também investimentos na área da mobilidade, porque a ferrovia ligeira é da responsabilidade do Sr. Ministro do Ambiente, que depois poderá falará com certeza de forma mais qualificada sobre esses investimentos. Eu queria focar-me nas 3 áreas mais importantes para o Ministério das Infraestruturas e que são a ferrovia, a rodovia e o investimento na área portuária. A ferrovia é hoje uma prioridade europeia, aliás, o próximo ano, o ano da presidência portuguesa, é o ano europeu da ferrovia. Nós, em Portugal, não temos o melhor histórico em termos de ferrovia. Durante décadas, achou-se em Portugal que a ferrovia era passado e, por isso, nós, de sucessivos governos, fizeram uma aposta quase exclusiva na rodovia e fomos, ao longo dos anos, assistindo a encerramentos de linhas, a falta de investimento em material circulante e isso reflete-se, obviamente, na condição da nossa rede ferroviária atual. A ferrovia, o que torna mais estranho esta falta de aposta nacional são as mais-valias que a ferrovia dá e pode dar. Desde logo do ponto de vista ambiental, nós estamos neste momento num processo já no quadro de Ferrovia 2020 a eletrificar a nossa rede ferroviária. O próximo quadro pretende completar a eletrificação da rede ferroviária nacional e, portanto, há aqui um grande contributo em termos de transição energética e ambiental. Mas o conjunto e este por si só é mais do que um contributo que justifica a aposta na ferrovia, mas a importância da ferrovia para um país como o nosso é ainda maior. Nós somos, como sabem, um país ainda fortemente dependente da importação de combustíveis fósseis, mas somos ao mesmo tempo um país com condições extraordinárias para a produção de energia com recurso a fontes renováveis. E, portanto, a aposta na ferrovia, a substituição do automóvel por meios de transporte coletivos, permitirá também ao país ficar menos dependente das importações. Portanto, do ponto de vista macroeconómico, naquele que é uma dos maiores problemas macroeconómicos do nosso país, que é o desequilíbrio crónico da nossa balança externa, a ferrovia dá também um contributo muito considerável. É um meio de transporte com maior capacidade de transporte, número de passageiros, e isso faz toda a diferença. Faz, desde logo, toda a diferença nas áreas metropolitanas. Nós, à imagem do que acontece em toda a Europa, há uma grande pressão no que diz respeito à mobilidade nas áreas metropolitanas. Em Portugal acontece o mesmo e nós temos alguns bloqueios para que a ferrovia possa servir melhor as áreas metropolitanas. E nós só temos aqui alguns exemplos para se perceber o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar desta aposta na ferrovia. E quando nós olhamos para a área metropolitana de Lisboa, por exemplo, e nós temos uma quadruplicação da linha de Sintra, nós chegamos a Romarieiro e temos ali um garrote, porque a quadruplicação termina ali. E quem não convive e não estuda a ferrovia pode achar que não faz grande diferença, mas a verdade é que aquele garrote tem depois consequências em todo o canal a montante. A quadruplicação da Romarieiro até Braça de Prata pode, em última instância, permitir-nos duplicar a capacidade da linha de Sintra. E nós estamos a falar de uma alteração muito radical, estrutural, na forma como se faz mobilidade na área metropolitana de Lisboa, porque se nós conseguirmos fazer, e esse é o objetivo, até 2030, e se conseguirmos esta quadruplicação, aquilo que nós estamos a fazer é permitir retirar mais uns milhares de automóveis da cidade de Lisboa, uns milhares de automóveis do IC19 e uma melhoria na qualidade de vida das populações e dos trabalhadores da área metropolitana de Lisboa. O mesmo acontece com o Porto, com o investimento entre Contumil e Irmesinde. São dois contributos que são transformadores da mobilidade nas duas áreas metropolitanas e era por isso fundamental para nós este investimento. Aliás, e os tempos de Covid fizeram ainda percebermos a necessidade de aumento da capacidade. Nós fizemos no quadro atual aquilo que era possível, mas estivemos sempre limitados pela própria infraestrutura. Isto no que diz respeito às áreas metropolitanas, Lisboa e Porto. Agora, nós em projetos estruturantes do ponto de vista nacional,
E é importante que nós também sejamos capazes, em cada um destes momentos, fazer a nossa autocrítica enquanto país. E a verdade é que, e um jornal lembrou uma capa de 1999, a verdade é que em 1999 nós chegamos àquela que era a melhor solução para promovermos, para aproximarmos as principais cidades do país e para encurtarmos a distância, tempo dentro do nosso território e já agora, tema para o futuro, entre o nosso território e o resto da Península Ibérica e Europa. Infelizmente nós em Portugal muitas vezes queremos apontar para o ótimo e acabamos por nem ter o ótimo, nem o bom, nem coisa nenhuma. A determinada altura começamos a disparar redes de linhas ferroviárias para todo o lado e a conclusão em 2020 é que não temos nenhuma para mostrar. Desde o início que se percebia que a prioridade deveria ser a aproximação das duas áreas metropolitanas e de forma que permitisse servir de game changer e fosse uma mudança estrutural na forma como as duas áreas metropolitanas se relacionam, como a atividade económica entre do norte e do sul do país se relaciona, aumentando a forma como, mudando de forma estrutural a forma como nós nos relacionamos, como as nossas empresas se articulam, como os profissionais se articulam também no território. É uma ligação Porto-Lisboa, mas é uma ligação de Porto-Lisboa que une também, e às vezes esquecemos, une também três importantes cidades do nosso país. Não sei se todos sabem, mas Leiria, de Lisboa a Leiria, com as infraestruturas que nós temos hoje e os transbordos que é preciso fazer, demora 4 horas a chegar a Lisboa, se quiser fazer a viagem de comboio. Nós com esta nova linha que nos propomos fazer, nós conseguimos que a viagem entre Leiria e Lisboa seja 35 minutos. É disto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar só em reduzir de 2 horas e 50 minutos, que é o que hoje temos, no melhor das condições, uma viagem em Lisboa ao Porto hoje demora 2 horas e 50. Conseguirmos reduzir para perto de 1 hora e um quarto é de facto uma revolução na forma como o país se relaciona, e termos Leiria a meia hora de Lisboa, Coimbra a meia hora do Porto, são ganhos de facto extraordinários e só tornam mais difícil compreender porque é que nós perdemos tanto tempo em apostas que têm um impacto tremendo na forma como nós vivemos e trabalhamos no país como esta linha. O que nós depois temos a norte, permitam-me dizer-vos mais algumas coisas. Esta é uma linha cara, altamente dispendiosa, tem o contributo para o nosso país e para a nossa economia pode ser muito relevante, mas ela é dispendiosa. E é por isso que nós tentamos organizar e planear com razoabilidade, e o primeiro troço, que começa no Porto, é Porto-Soure, e de acordo com as capacidades que o país for tendo e o financiamento que se conseguir, obviamente depois completamos a segunda fase. Porque é que a primeira parte é o troço do norte? A parte norte da linha cruza-se algumas vezes com a linha do norte. E nós conseguimos, ainda antes de a completar até Lisboa, de cruzar a linha com Soure, em Soure com a linha do norte. O que quer dizer que vamos poder aproveitar o investimento no primeiro troço ainda antes de termos a linha toda concluída. E essa é a principal razão para que o primeiro troço seja o troço norte, porque ele vai poder ser aproveitado ainda antes, como eu já vos disse, de ter a linha toda concluída. Como sabem, e hoje estamos a trabalhar, o Governo, o Ministério da Coesão Territorial, o Sr. Primeiro-Ministro tem dado desde o início muita força à ligação e às interligações com Espanha, para aproveitarmos o facto de termos um outro país com quem nós podemos promover e intensificar as nossas relações, mas nós temos, na realidade, uma região de Espanha com quem já há fortes relações e intensas relações, que é o norte de Portugal com a Galiza. Eu não quero me enganar, mas só para termos uma noção, nós estamos em 2020 e nós demoramos 2 horas e meia, 2 horas e 22 minutos do Porto a Vigo. É impensável. Nós com a nova linha, primeira fase, e nós temos ali primeira fase, Braga-Vigo, porque é a parte a partir de norte
desta linha é a parte de mais difícil mobilidade, mais lenta, e portanto aquela que carece de maior investimento. Nós conseguimos só com o primeiro troço de Braga-Vigo reduzir para 1h35, tirar uma hora à viagem do Porto a Vigo. Se nós depois completarmos, e por isso está ali a tracejado, completarmos a linha de Braga até ao aeroporto e Porto, nós conseguimos reduzir para 55 minutos e, portanto, estamos a reduzir de 2 horas e 22 minutos para 55 minutos. E já estamos a falar de outra coisa. E é por isso que nós andamos a perder tempo. Andamos a perder tempo, mas, obviamente, nós todos, nunca é tarde, como nós costumamos dizer no nosso país, e obviamente, tendo perdido tempo, temos que acelerar. Braga-Vigo, ficamos a 35 minutos. Braga ficará a 35 minutos de Vigo. Bom, nós quisemos dar destaque a estas duas linhas porque, de facto, já não estamos apenas a intervencionar a rede que nós temos. Atenção, estamos a fazer um investimento muito importante no Corredor Sul, que é novo, mas temos agora aqui as duas maiores prioridades em termos de linhas novas, sempre assim enunciado pelo Primeiro-Ministro dentro do Governo, e julgo que até já o fez publicamente, mas grandes prioridades, Lisboa-Porto e Porto-Vigo, sem perdermos de vista o resto da ligação à rede ibérica, mas de facto a homenagem seja feita às pessoas, não é? E há momentos em que elas têm que ser feitas, nós não estamos a inventar nada. João Cravinho, o engenheiro João Cravinho, já tinha chegado a isto. Infelizmente, nós, como eu já disse, perdemos tempo, fazemos-lhe justiça a ele e a muitos outros que tinham percebido o óbvio e começarmos todos a aprender. Aliás, se me permitem o desabafo, muitas vezes nós, no Ministério das Infraestruturas, temos uma relação permanente com autarcas e nós sentimos uma mudança muito grande na forma, porque obviamente os autarcas querem o melhor para a sua terra, exigem um melhor investimento. Acontece que as disponibilidades financeiras são limitadas e nós temos visto os autarcas a procurar soluções que não são o ótimo, são o bom. Eu aqui, por acaso, acho que é o ótimo, porque quando nós queremos fazer demais, torna-se de facto depois, a posteriori, insustentável, inviável do ponto de vista financeiro, dando resposta aqui a uma das preocupações do CSOP, porque obviamente os investimentos têm que ter viabilidade económica e financeira e por isso devagar, com conta, peso e medida. Estas são as propostas mais importantes que nós temos no PNI 2030 em termos de ferrovia. Bom, não é difícil perceber que de nada nos serve ter linhas de comboios se nós não tivermos os comboios. E esse é outro drama nacional. Nós deixamos de investir em material circulante. Nós temos comboios a circular com 70 anos, estão em condições, porque a CP, a antiga MF, foram fazendo magia ao longo dos anos, mas a verdade é que o país tem problemas graves em termos de material circulante e o investimento que nós queremos fazer, que tem uma opção de compra para podermos alargar, mas temos como objetivo e compromisso 129 novos comboios. O Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de o anunciar noutros momentos, 62 comboios urbanos, 55 comboios regionais e 12 comboios para o longo curso, e que tem como objetivo substituir material obsoleto, aumentar a oferta. A procura nos transportes públicos ferroviários tem aumentado muito. O PART foi de facto um sucesso. O sucesso do PART aumentou a tensão sobre os transportes públicos. Portanto, só no momento presente nós precisamos substituir material obsoleto e corresponder ao aumento da procura recente e depois também de nos prepararmos com uma previsão muito modesta do aumento do tráfego para os próximos anos. Isto é ferrovia. Há outra dimensão, aí já com o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia, que é, já que estamos a fazer este investimento, para dar resposta às questões ambientais e de mobilidade, tentarmos conseguir que a economia nacional também beneficie deste investimento e não sejamos apenas compradores, como tem sido, infelizmente, a tradição em Portugal. Rodovia. Não anula nada do que disse até aqui.
O tempo das autoestradas em Portugal terminou e é relativamente consensual. Nós fizemos um grande investimento ao longo de décadas, diferentes governos, na nossa rede rodoviária. No entanto, deixamos várias falhas desse ponto de vista. A ferrovia não substitui totalmente a necessidade de bons acessos rodoviários. Isso não existe. No entanto, nós tivemos algumas falhas, nomeadamente com o interior. Ao longo das últimas décadas, o investimento foi feito em rodovia. Em cada novo ciclo de investimentos, nós lá íamos fazer mais estradas, às vezes uma ao lado das outras, no litoral. Sou insuspeito, o meu distrito é atravessado por 3 autoestradas paralelas. Uma delas nós conseguimos ver a partir da outra. E a verdade é que fomos deixando o resto do país, mais uma vez, para trás. E não é por acaso, é porque é a nossa convicção, objetivo, mas é a primeira vez que num ciclo de investimentos rodoviários se faz mais investimento no interior do que no litoral. Nós não estamos a fazer o favor a ninguém, estamos a fazer justiça a uma grande parte do território que foi ficando para trás e que foi enfrentando as dificuldades de mobilidade que ainda caracterizam grande parte do nosso território. E por isso está ali o grande projeto, ou um que já está em construção hoje e não está aqui, que é o IP3, esse está a andar. Mas o IP8 é também uma questão não só de promoção do desenvolvimento regional, mas de justiça para com o Alentejo. E é por isso que fiz questão de, neste slide, destacar este grande compromisso que é o IP8. De qualquer forma, e era a parte mais relevante do investimento da rodovia, são as ligações às áreas empresariais. Nós fizemos um grande investimento em grandes eixos rodoviários, mas temos um conjunto de centros de expansão industrial, áreas empresariais, que, estando perto, estão ao mesmo tempo longe de grandes eixos rodoviários. E não só para facilitar a mobilidade da nossa atividade económica, das nossas empresas, mas também para dar mais utilidade ao investimento que durante décadas fomos fazendo em Portugal. É importante aproximarmos o movimento económico e a atividade económica destes grandes eixos rodoviários. Bom, isso implicava que nós fizéssemos algumas ligações a muitas áreas empresariais pelo país. E quem conhece vários exemplos de centenas, às vezes de milhares, de caminhões diariamente a atravessar vilas do nosso país, com grandes problemas para a rede viária, porque obviamente o transporte de mercadorias pesado tem consequências na degradação da rede viária como mais nenhum tem, como sabem, problemas do ponto de vista da qualidade de vida das nossas vilas e depois do ponto de vista da competitividade das nossas empresas e dos territórios que têm estas áreas empresariais longe destes eixos viários. Eu não queria tirar mais tempo, queria só identificar os aspectos centrais. Não é por acaso que a ligação às áreas empresariais é uma das questões mais fundamentais, com um grande trabalho da coesão territorial connosco, Ministério das Infraestruturas. E o marítimo ao portuário. Nós desenvolvemos quando queremos fazer bem as coisas, nós temos que ser realistas. É a única maneira de percebermos exatamente o que é preciso fazer. E nós fomos durante algum tempo alimentando a ideia de que Portugal é a porta de entrada na Europa. E isso coloca alguns problemas depois nas avaliações que se fazem, nos investimentos que se fazem, porque obviamente nós somos porta de entrada na Europa, estamos na Europa, mas quer dizer, Roterdão ou Pireu na Grécia, ou Roterdão na Holanda também são portas de entrada na Europa. E com diferenças grandes face a nós, porque obviamente não é por acaso que os navios, que o Porto de Roterdão é o maior da Europa, porque os navios chegam ali e a mercadoria rapidamente está no centro da Europa e nos principais mercados. Isto não quer dizer que os portos não sejam fundamentais para Portugal, são mesmo fundamentais e determinantes para o nosso desenvolvimento. E o que tem sido feito, aliás, no quadro do Ferrovia 2020, e é por isso que essa componente não estava aqui no PNI 2030, porque já está a ser feita e nós vamos concluí-la até dezembro de 23. A ligação dos nossos portos por ferrovia ao território nacional e ao território e ao resto da Península Ibérica. Esta articulação entre o investimento na ferrovia, transporte de mercadorias e o investimento nos portos permitirá o quê? Permitirá alargar
o chamado, para quem é do meio, o hinterland dos portos, e portanto vai permitir com que nós mais facilmente consigamos penetrar no mercado espanhol. Nós já fazemos isso com o investimento que hoje está a ser feito na rede ferroviária, no quadro do Ferrovia 2020. Nós vamos, obviamente, facilitar ainda mais a ligação dos nossos portos a toda a Península Ibérica, tanto o de Sines como o de Leixões, os nossos dois principais portos. Nós estaremos em melhores condições, terminado o Ferrovia 2020, de podermos, à falta de palavra melhor, de atacar o mercado espanhol e, portanto, toda a Península Ibérica. Não contemos com facilidades, porque a concorrência no que diz respeito aos portos na Península Ibérica é brutal, como os senhores e as senhoras aqui presentes pelo menos sabem. De qualquer forma, isso implica que os investimentos que hoje estão a ser feitos vão permitir e vão nos dar a oportunidade de nós podermos também aumentar a capacidade portuária do nosso território. E isso implicará um conjunto vasto de investimentos que têm de continuar a ser feitos nos nossos principais portos para que eles possam continuar a crescer e aproveitar os investimentos que estão a ser feitos. Pusemos ali também a via navegável do Douro, porque há transporte de mercadorias que pode também ser feito utilizando, aliás, foi sendo feito do ponto de vista histórico e milenar, mas pode, obviamente, voltar a ser potenciado no século XXI, e é por isso que o projeto da via navegável do Douro não foi abandonado e, antes, e mais do que isso, foi-lhe dada prioridade. Mas estes são um exemplo muito por alto, porque teríamos que ver porto a porto. Essa seria outra apresentação com os investimentos que estão a ser feitos em cada um dos nossos portos, mas a ideia central que eu queria que tivessem é que nós temos toda a capacidade para continuar a ser porta de entrada, nomeadamente na Península Ibérica, e sermos plataforma que permita a um conjunto de investidores internacionais e de empresas europeias, plataforma para o Atlântico. Aí, nós, mesmo com a nossa dimensão, somos reis e temos todas as condições para que Sines seja mais do que a porta de entrada na Europa, a plataforma que projete quem quiser se instalar cá para o Atlântico, nomeadamente a América do Sul e a África Ocidental. E é por isso que os portos continuam a ser uma prioridade muito grande para nós e têm um lugar de destaque também no PNI 2030. Bom, não vos quero amassar mais porque imagino que já tenha estendido muito para lá daquilo que era o tempo que tinha, mas queria que ficassem com uma ideia global daqueles que são as principais apostas em termos de mobilidade e transportes nestas áreas: ferrovia, rodovia, marítimo, portuário. Permitam-me dizer-vos o seguinte, e voltando ao início, e que tem a ver com o consenso alargado. Foi com, obviamente, grande satisfação que nós vimos outros partidos políticos a incorporar nos seus programas e nos seus compromissos projetos que estão incluídos no PNI 2030. Isso é um sinal de que, de facto, nós, apesar das diferenças que caracterizam cada um dos partidos políticos em Portugal, se conseguiram entender no essencial. E isso é um ganho para o país e deve-se à iniciativa do PNI 2030 e do Conselho Superior de Obras Públicas, que obviamente é da autoria do Primeiro-Ministro. Muito obrigado a todas e a todos. E segue o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que não estando connosco aqui nesta sala, está connosco por videoconferência. São os novos tempos. Muito obrigado.